Começa agora mais um episódio do podcast Tempo de Cidade. Eu sou Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, e convido você a vir comigo a essa expedição sobre a vida urbana. Hoje, com um episódio Onde vão viver os pobres? Essa pergunta parece sintetizar o maior desafio das cidades brasileiras. Como, onde e quando incluir os mais necessitados em pedaços de seus territórios minimamente urbanizados e conectados aos serviços e bens públicos indispensáveis a uma vida digna. Questão de difícil resposta se considerarmos, por exemplo, o crescimento do déficit habitacional no país entre 2007 e 2017, saindo de 7,2 para 7,7 milhões de unidades. Apesar de, nesse mesmo período, mas partindo de 2009, terem sido produzidas 4,3 milhões de novas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Se analisa, numa primeira vista, que atacamos os efeitos, porém não atingimos as causas do problema, a geração permanente de excluídos pelo modelo de desenvolvimento vigente entre nós. E agravado, nesse intervalo de tempo, por uma resiliente recessão da economia. Produzimos muitas casas destinadas às camadas mais pobres da população, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, deixamos ainda mais gente sem acesso à moradia digna. Tanto quanto tínhamos, e até um pouco mais, antes de investirmos 463,7 bilhões de reais na construção de unidades oferecidas pelo programa. Os números são eloquentes e, talvez por conta disso, nos assustem ainda mais. Entenda-se gente sem casa como todos aqueles que vivem em condições precárias de habitabilidade, e ainda por toda a gente nova que, ao ficar adulta e constituir família, demanda casa para morar. Esse somatório manteve-se tão expressivo na medida em que o país, durante todos esses anos, deixou 14 milhões de desempregados e mais de 40% da sua população economicamente ativa na informalidade. Nenhum recorde histórico na oferta de unidades habitacionais, com mais de 4 milhões de casas produzidas em uma década, foi capaz de reduzir ou sequer conter o déficit de mais de 7 milhões de moradias. E o mais grave, nem tudo aquilo produzido pelo programa pode ser considerado como uma boa prática de política habitacional urbanisticamente inclusiva e sustentável. Mas é preciso olhar para frente e encontrar soluções que reduzam tal déficit e permitam às cidades se reproduzirem de um modo mais justo. Não é tarefa simples e nem de curto prazo. Mas a primeira medida é considerar a política habitacional como aquela capaz de fazer com que elas, as cidades, possam ser cada vez melhores no futuro, principalmente se souberem alojar e acomodar decentemente os segmentos mais pobres de suas populações. Incluir para melhorar, esse é o mote. E na sua cidade, onde moram os pobres? É possível imaginar uma cidade onde eles possam estar mais integrados e usufruindo melhor das amenidades e oportunidades por ela oferecidas? O podcast Tempo de Cidade está disponível também no YouTube. Não deixe de curtir e se inscrever em nossa página. Essa ação é importante para que os algoritmos entendam que esse conteúdo deve chegar a mais pessoas. Até a próxima quarta e um bom dia. Esse podcast foi gravado nos estúdios da Inconcert Produções, edição e trilha sonora de Ana Elisa Souza.